Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Encerrando essa série de devocionais, na última semana de Jesus, nós chegamos no ápice. Jesus, ele ressuscita. A morte não consegue deter Jesus. A morte não consegue abafar Jesus. A morte não consegue limitar Jesus. Ele ressuscita. Quero ler com você Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Com certeza, queridos, Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 6, nos oferece lições gloriosas a respeito da ressurreição de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com você 5 lições gloriosas. A primeira lição é que a ressurreição, ela desafia as nossas expectativas. Ela desafia as nossas expectativas. Veja bem, as mulheres elas foram ao túmulo esperando encontrar um corpo morto para ungir. Elas foram ao túmulo esperando encontrar um corpo fétido para passar os seus aromas, mas elas não encontraram um corpo morto. Elas não encontraram um corpo fétido. Observe só que muitas das vezes nós enfrentamos situações na vida com perspectivas negativas, focando na dificuldade e na derrota. A ressurreição nos lembra que Deus pode romper as nossas limitações e realizar o impossível. Devemos estar abertos, queridos, para que Ele haja de maneira que nós não imaginamos. A segunda lição sobre a ressurreição, à luz desse texto, é que a ressurreição ela cumpre a palavra de Jesus. Os anjos eles lembraram as mulheres das palavras de Jesus. Eles disseram o seguinte: olha, lembrem-se do que ele disse quando ele estava entre vocês, que ele iria ressuscitar, que ele iria ressuscitar. A ressurreição, queridos, ela reforça a confiabilidade da palavra de Deus. Assim como Jesus ele cumpriu as suas promessas, assim como Jesus ressuscitou depois dele ter dito que ele iria ressuscitar, nós devemos confiar na palavra de Deus. Nós devemos nos apegar às promessas das Escrituras. E nós devemos nos encorajar, queridos, nós devemos nos debruçar a estudar as Escrituras e meditar na palavra de Deus, sabendo que ela é verdadeiramente poderosa, queridos. A terceira lição sobre a ressurreição é que a ressurreição ela transforma o luto em alegria e em esperança. Perceba só que a gente percebe de maneira implícita como estavam as mulheres aqui no texto, como estavam os discípulos. Eles estavam de luto, eles estavam tristes, eles estavam cheios de desesperança. Mas a ressurreição, ela transforma o luto em vida, ela transforma a tristeza em alegria, ela transforma a desesperança em esperança. A ressurreição, ela oferece esperança em meio ao luto, em meio à dor. Ela nos assegura que a morte não tem a palavra final e que há vida além da sepultura. Essa esperança transforma nossa perspectiva diante das dificuldades e nos dá força para seguir em frente. A quarta lição sobre a ressurreição, à luz desse texto, é que a ressurreição ela exige um olhar novo e uma compreensão nova. Como assim? Olha só, as mulheres estavam olhando para o lugar errado, entre os mortos, o verso diz entre os mortos, para encontrar o vivente. Elas estavam olhando para o lugar errado, estavam olhando com uma visão errada. E a gente percebe, queridos, que para nós compreendermos plenamente o significado da ressurreição, nós precisamos ir além de uma visão puramente terrena e materialista. Nós precisamos, sem dúvida, buscar o sobrenatural de Deus, confiar no poder de Deus. É necessário um olhar de fé,
É necessário nós reconhecermos a realidade espiritual, o poder de Deus que opera além do nosso entendimento limitado. Os olhos dela simplesmente estavam olhando de maneira física e material. E, em último lugar, a última lição sobre a ressurreição, à luz desse texto, é que a ressurreição ela demanda um testemunho. Isso está implícito no texto aqui. Embora Lucas 24, do verso 1 ao verso 6, que nós lemos aqui, se encontre na descoberta inicial a respeito da ressurreição, a respeito desse testemunho, a gente percebe que a notícia era uma notícia muito importante. E as mulheres elas foram e testemunharam a respeito da ressurreição. Então a ressurreição de Jesus ela não é apenas um evento histórico, mas uma mensagem transformadora que precisa ser compartilhada. Assim como as mulheres elas foram as primeiras testemunhas e elas espalharam essas testemunhas, esse testemunho adiante, nós somos chamados a proclamar a notícia de que Jesus ele venceu a morte. E Jesus ele oferece vida eterna a todos que creem. Nós devemos espalhar, queridos, essa mensagem. Nós devemos compartilhar essa mensagem, que Jesus ele tem o poder sobre a morte. Jesus tem o poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Que nós não devemos ter medo da morte. Que nós podemos agora nos apegar à eternidade. Mas isso somente em Jesus. Isso olhando com fé para Jesus e para a sua ressurreição. Não com olhar histórico. Não com olhar sabendo que Jesus ressuscitou. Como todos dizem, olha, Jesus ressuscitou. Mas com olhar de fé, com coração de fé, crendo que Ele ressuscitou. E nós devemos compartilhar essa mensagem. Essa mensagem deve ser real nas nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, para que você lembrasse que Jesus ele ressuscitou. A morte, aquilo que veio como consequência por meio do pecado, por meio de Adão. Quando ele pecou lá, a consequência foi a morte. E Jesus ele veio, segundo Adão, ele veio para trazer vida e ele venceu a morte, queridos, para nos dar a vida eterna. Você já tem essa vida eterna? Você acredita em Jesus? Gostaria de convidar você a continuar crendo em Jesus e a depositar sua fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa semana que passamos meditando a respeito da Tua vida, na última semana, a Tua morte, a Tua ressurreição. Que Tua obra redentora, gloriosa, venha alcançar cada vez mais as nossas vidas, venha transformar cada vez mais o nosso coração, a nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso Pai Celestial. Nos ajuda, ó Deus eterno, muito obrigado por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós e pela ressurreição dele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.